Por que não nasce um braço na minha cabeça? Bom, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez aqui nesse quarto no meu mundo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre biologia de desenvolvimento, dando seguimento aos estudos que a gente está tendo com o professor Jairo na disciplina Biologia Molecular. A gente vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento das estruturas, o desenvolvimento do organismo em si, o que acontece para que esse organismo ele tenha suas características morfológicas e até mesmo fisiológicas, conversar um pouquinho sobre de como isso ocorre, quais são os mecanismos que induzem esse desenvolvimento, quais são os mecanismos que vão inibir, proporcionar que estruturas surjam de acordo com o desenvolvimento do organismo. Para isso, a gente tem que começar a entender um pouquinho sobre o que é a biologia de desenvolvimento em si. Bom, a biologia do desenvolvimento, ela estuda o desenvolvimento dos organismos desde a sua fase inicial, desde a fecundação do óvulo, o que acontece com essas células, quais são as divisões que essa célula sofre para que essas estruturas apareçam. Claro que é um assunto muito extenso, a gente não tem como colocar isso num vídeo pequeno, mas aí a gente vai pular algumas coisas, fazer um conhecimento muito resumido do que permeiam essas ideias de desenvolvimento corporal. Para isso, a gente precisa de alguns conceitos sobre embriologia, sobre citologia, sobre citogenética, característica celular, meios de produção de proteína, todas essas coisas que vão influenciar na diferenciação dessa célula. Então a gente sabe que uma das principais etapas para que essas divisões, essas diferenças ocorram, são nas etapas iniciais da embriologia ali do desenvolvimento. Você vai ter a etapa da clivagem, que são todas aquelas divisões iniciais que aquela célula ela vai sofrer no início da sua existência. Depois na fase de gastrulação, onde as células vão começar a sofrer... Tem uma obra aqui do lado de casa. Para que essas novas células que vão surgindo, elas vão pegando novas características, novas funções, novas posições mesmo espaciais dentro do desenvolvimento desse organismo. Mas aí a gente chega à primeira questão, que é o que regula isso? Quais são os mecanismos que vão influenciar para que uma célula do sangue, uma célula óssea, até que ela chegue a essa característica e expressar proteínas específicas do desenvolvimento dela. Antes a gente vai contar uma historiazinha de como isso surgiu. Da década de 70, o Dr. Edward Lewis, ele começou a fazer um pouco de estudos em drosófilas, que ele fazia nocaute gênicos em algumas regiões dessa drosófila. Ele começou a ver que, dependendo do lugar onde ele inibia a expressão gênica, algumas estruturas da drosófila não existiam, como por exemplo os olhos. Foi uma das primeiras ideias que ele... Agora tem um carro passando. Foi uma das primeiras ideias que ele teve, que existem regiões específicas que vão atuar como mediadoras do surgimento de algumas estruturas. Porém, como a gente não tinha muita tecnologia naquela época, os seus estudos ficaram meio que pendentes de novos conhecimentos. Porém, aproximadamente depois dessa década de 70, uma dupla de pesquisadores, que é o Bill McGinnis e Mike Levine, eles conseguiram isolar uma região no corpo da drosófila que era responsável pela produção das pernas. Então, eles identificaram dentro de uma sequência gênica a região em que era expresso as pernas. E eles começaram a fazer um pouco de engenharia genética dentro do conhecimento que eles adquiriram para que eles começassem a gerar respostas de como esse processo ele ocorre. Eles retiravam o gene das pernas dessa drosófila e inseriam em regiões que era responsável pelo crescimento das antenas. Eles começaram a observar que, à medida com que essa drosófila crescia, no lugar das antenas cresciam pernas. Porém, em 94, o Walter Goring ele começou a fazer experimentos porque novas questões surgiram. Será que todos os organismos possuem essa característica? Será que todos os organismos eles têm essas regiões bem específicas? Aí o que ele começou a fazer? Ele pegou o gene responsável pelo surgimento dos olhos em ratos e inseriu na mesma região gênica das drosófilas onde cresciam os olhos. E ele conseguiu ver que na região onde cresciam os olhos da drosófila, com o gene dos ratos, crescia naturalmente um olho funcional. Ou seja, a região responsável que indicava o surgimento do olho do rato é a mesma região que influencia no crescimento do olho da drosófila. Claro que não nasceu olho de rato na drosófila, até porque as proteínas referentes à característica ocular dos dois organismos obviamente é diferente. O interessante é a gente entender que existe uma região nesses dois organismos idênticas que influencia na expressão gênica do surgimento do olho, não das características do olho em si, que são duas características diferentes, né? Mas a região específica. Daí começou a surgir a ideia dos toolkits. São genes que vão influenciar no surgimento de estruturas de forma espacial, de fato, dos organismos. Ou seja, o organismo X, os pares de pernas saem do tronco.
Então, naquela região, vai ter genes específicos que vão influenciar no surgimento dessa estrutura. Porém, a gente já começa a ter outras questões de quais são os mecanismos que regulam esse surgimento? Quais são os mecanismos que vão inibir o surgimento de uma asa onde deveria ser o seu braço, por exemplo? Bom, então tudo indica que existem regiões, dependendo do lugar de onde você estiver falando, morfologicamente do organismo, vai existir proteínas que vão regular a expressão gênica daquela região. Ou seja, se eu tenho genes específicos para o surgimento da asa em uma região, ali eu vou ter proteínas que vão atuar para que todos os outros compostos que serão responsáveis pelo surgimento da asa, eles sejam expressos, e todos aqueles componentes que não são responsáveis para isso, eles vão ser inibidos por essas proteínas. Então a gente começa a entender que alguns fatores ambientais, ou até mesmo as características do desenvolvimento do organismo, eles podem ser mediadores para que essas estruturas surjam ou não. Então, assim, um fator muito importante é a indução de alguns sinais que vai influenciar na diferenciação da célula. Por exemplo, imagine que lá nos estágios iniciais de desenvolvimento do organismo, todas as células são iguais. Antes da fase da gastrulação, todas as células são iguais. Então você necessita, especificamente nesse tempo, que existam alguns sinais informando para que essa célula ela se modifique quanto à sua função e o tipo de proteína que ela vai expressar. E é aí que esses genes, toolkits, ou os genes ROX, ou até mesmo a influência ambiental, vai caracterizar aquela célula como de uma outra função. Ela vai exercer uma outra função que posteriormente vai dar talvez origem a um tecido, talvez origem a futuramente a um órgão, né? A característica celular daquela região que vai influenciar. Ele é um sinal que ele é gradual. À medida com que esse sinal vai sendo passado de uma célula para outra, ou uma influência ambiental ela vai influenciar esse sinal para que ele seja passado adiante, esse sinal ele vai cada vez se tornando mais refinado. E é daí que você tira um pouco mais das características principais que a célula vai expressar posteriormente quando ela já estiver diferenciada da célula anterior. Por exemplo, entre A e B, uma célula A e célula B, existe um sinal que vai forçar essa célula a sofrer uma diferenciação, surgindo a célula C. O sinal, por sua vez, da célula C em relação a outra célula vai ser diferente, que pode influenciar na diferenciação de uma célula D ou de uma célula E, e à medida com que esse sinal vai sendo passado adiante, novos tipos e padrões celulares vão aparecendo e dando origem a células com funções diferentes dentro do organismo. Então, assim, para resumir, a gente entende que os toolkits, ou os genes ROX, né, ou as regiões gênicas dos toolkits, na conformação morfológicos do organismo, eles são os genes que dizem aonde um braço tem que surgir, por que ele não surge na nossa testa. Então é isso. Muito obrigado, gente. Não se esqueçam de curtir, compartilhar o canal, inscreva-se, clique no sininho para receber as novas notificações e até o próximo.